Para concluir essa aula de hoje, a gente tem que fazer o seguinte: a gente não está aqui jogando no workflow Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. A gente está começando nesse momento a nossa segunda aula da nossa minissérie de dashboard responsivas e dinâmicas. Você que acabou de assistir a primeira aula, seja bem-vindo à segunda. Tá? Nessa aula nós vamos aprender aqui a realizar a implementação de submenus na nossa dashboard. Se você não for inscrito, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar informado de toda a aula nova no nosso canal. Ao final dessa aula, se você gostar, por favor, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike também. O importante é que você participe. Entre nos nossos grupos de discussão e ajuda do Facebook, WhatsApp, Telegram. Acesse o nosso canal no Instagram da Canal Rincão Informática, segue a gente lá, porque sempre está o conteúdo novo que a gente coloca no nosso canal, a gente em primeira mão disponibiliza lá no nosso perfil do Instagram. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação e conteúdo e tecnologia gratuito e a gente mantenha o propósito do nosso canal. Beleza? Então, na nossa primeira aula, nós aprendemos a fazer uma dashboard interativa com os menus, em que a gente envia para a nossa URL nossos parâmetros para que haja a integração e interatividade em apenas uma página da nossa dashboard. Tá? A gente configurou um workflow, configurou o nosso banco de dados aqui no nosso Option Sets que a gente utilizou. E hoje nós vamos inserir submenus aqui. Ok? Nós vamos começar preparando o nosso Option Sets das nossas guias de submenus, tá? A gente tem o menu principal aqui da dashboard, né? Nós vamos criar submenus dele. Para isso, nós vamos criar mais um Option Sets aqui. Vamos chamar de Sub Dashboards, tá? Dentro dessa Sub Dashboards, nós vamos criar um atributo nele. Ok? A gente vai chamar o atributo de ordem e vai ser do tipo number. Tá? Vamos criar os novos options aqui dentro da dashboard. Eu vou criar alguns aqui que a gente vai utilizar na nossa aula, tá? Vamos lá. Usuários, painel, configurações. Vou colocar tudo sem acento, tá? Só com a primeira maiúscula. Sobre contato, autorizados, consultas, concluídos. Vocês já vão entender, tá? Onde a gente vai utilizar isso. Mensal, semestral e anual. Nós vamos modificar os atributos dele, tá? Como nós criamos um atributo aqui, ordem do tipo number, nós vamos atribuir isso a esses option sets. Então, o usuário, a gente vai botar por ordem dele o número 1, o painel número 2 e assim sucessivamente, tá? Configurações do 3, nós vamos numerar, igual a gente já utilizou lá na nossa aula de time slot do barbeiro, barbershop. 3, né? Vamos fazendo aqui. Vou fazendo aqui, tá? 4, 5. O contato é o 5. Autorizados, 6.
e assim sucessivamente. Consultas 7, concluídos 8, tá? Mensal 9, semestral 10 e anual 11. Deixa eu ver se a gente tem 11 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Correto. A gente vai vir na nossa guia Dashboard e nós vamos criar um novo atributo. Esse atributo vai se chamar SubDashboards, que foi o Option Sets que a gente acabou de criar agora, tá? SubDashboards. Isso. E vai ser do tipo SubDashboard que a gente acabou de criar e vai ser uma lista, tá? Por quê? A gente vai atribuir a nossa dashboard os submenus que a gente criou aqui, tá? Aqui não, no nosso Option Set SubDashboard. Por exemplo, se a gente vier aqui em time, modificar os atributos, eu posso adicionar no time, tá vendo os atributos todos em ordem aqui? Ó, usuário, vou adicionar a tabela de time usuário, painel e configurações. Então, a gente tem esses atributos, a tabela, a Option Sets de time. Empresa, vou modificar, vou adicionar aqui sobre e contato. Esses atributos que a gente está relacionando ao nosso Option Set de Dashboard são que vão aparecer quando a gente clicar aqui nas nossas guias. Tá? Vamos supor, no time vai aparecer usuários, painel, configurações. No empresa, sobre contato. Eu estou atribuindo aqui e isso vai aparecer no projetos. Vou colocar subdashboard. Projetos autorizados, consultas e o concluídos. Vocês estão entendendo a lógica? Relatórios. Mensal, a gente adiciona, semestral e anual. E assim a gente cria subdashboards, Option Sets para todas as nossas 4 guias aqui. Ok? Vamos partir agora para a nossa parte de design, para a gente inserir aqui no nosso Floating Group, tá? Um grupo dentro aqui para a gente conseguir visualizar essas guias aqui. Então, primeiramente, a gente no Floating Group nosso aqui, tá? Nós vamos selecionar o som Repeating Group, porque esse Repeating Group está apresentando as nossas guias, certo? Então nós temos que colocar um grupo aqui dentro com outro Repeating Group aqui dentro para que apareça as subguias. A gente começa aqui, ó. Vem com o grupo, tá? Joga ele aqui dentro. Ok? A gente tira a formatação dele. Nós vamos colocar aqui no layout, vai se chamar grupos sub dashboards, ok? Deixa eu ver qual é o nome daqui. É grupo, repeat group, menu, funções. Então vai se chamar grupo subfunções. Submenu. Pronto. Em layout, a gente vai colocar ele como último para que ele fique abaixo. Esse current cell está apresentando as nossas guias, tá? E aí o grupo ficando embaixo aqui, a gente seleciona ele como último, ele vai entrar a subguia aqui, abaixo das guias. A gente vai alinhar, vai tirar a condição fixa dele, alinhar ao grupo pai, tá? Vamos retirar aqui o espaçamento mínimo dele, para que ele tome toda o tamanho do nosso repeat group aqui da configuração inicial. Vamos deixar o mínimo aqui por enquanto com 33, tá? De altura.
Vamos vir agora com um repeating group para ficar dentro desse grupo aqui. Esse repeating group vai mostrar as subguias, tá? A gente joga ele aqui, ó. Certo? Centraliza ele, tá? Tira o espaçamento dele para ele se adequar na responsividade ao tamanho do grupo, tá? E vamos deixar uma altura inicial de 60 para a gente fazer a configuração. Depois a gente vai modificar isso aqui, porque tanto o grupo quanto o repetir grupo vai se adequar ao texto que a gente estiver apresentando. Então, esse repeat group vai se chamar sub-dashboards. Esse aqui eu vou colocar o nome de sub-dashboards. Tá? A gente vai colocar aqui, vai tirar a limitação de linhas, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, uma altura mínima da linha de 60. Feito isso aqui, a gente pode vir e tirar isso aqui, ó, para que se adeque à altura mínima que a gente já fez aqui, ok? O conteúdo dele, para que ele apresente as subguias que estão relacionadas ao grupo nosso principal aqui, ó, tá? Para que aqui apresente as guias, as subguias do grupo principal, nós vamos ter que vir no grupo que a gente acabou de criar. O conteúdo dele vai ser dashboard, tá? A gente vai apresentar todas as dashboards. Current Cell Dashboard Display. Deixa eu corrigir aqui. É só Current Cell Dashboards. O Repeating Group, a gente apresenta o nosso Python set de sub-dashboards e da onde a gente vai puxar do Parental Groups Dashboards a sub-dashboards que a gente quer que apresente aqui. Beleza? A gente vai vir com o texto. Vai jogar esse texto aqui. Tá? Nós vamos mudar o nosso Repeating Group para a disposição dele para column, tá? E aí o texto a gente vai vir aqui e vai tirar o tamanho dele para ele se adequar aqui, né? O conteúdo dele vai ser Current Cell Board Dashboards Display. Tá? Vamos pegar um estilo de fonte aqui. Deixa eu ver, tá muito grande. Vou deixar essa aqui por enquanto, tá? E aí eu vou colocar em 0 aqui, porque ele vai se adequar à fonte que a gente selecionou, ok? A gente já deve conseguir ver aqui. Já está aparecendo todos eles aqui, ó. Certo? Agora a gente vai configurar para que eles apareçam somente quando a gente selecionar a guia. Mas a gente já conseguiu colocar, tá? A gente pode vir aqui no Repeat Group, tá? No layout dele, a gente pode tirar as bordas, né? E o layout dele, a altura aqui, vamos deixar com, deixa eu ver, com 40, que é a altura que vai ficar aqui. Tá vendo que diminuiu? Ele tem que diminuir o espaçamento aqui, ó. Deixa eu ver. Isso, assim tá bom, tá? Mais uma configuração que a gente tem que fazer aqui no Repeat Group, tá? Subtab Dashboards, né? Aí a gente vem aqui Sorted. A gente vai, sorte é o que? É para ele apresentar por ordem, tá?
que é o atributo que a gente colocou em descendente, não. Tá? Para quê? Para que ele mantenha a ordem dos atributos que a gente fez aqui. Ó. No Repeat on Set Subtabs, o usuário não tem o atributo 1. Ele vai sempre aparecer na ordem aqui que a gente relacionou na Nest Dashboard os atributos a cada guia. Por isso que a gente selecionou as guias aqui. Se eu, por exemplo, quiser trocar aqui o painel, vou mudar aqui, ó, ele tá aparecendo assim, não tá? Ó, usuários, painel, configurações. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, no atributo, colocar o usuário como número 2 e o painel como número 1, ó, olha aqui. Primeiro painel, usuários, configurações. Entendeu? Por isso que aqui no Repeating Grupo a gente manda que ele apresente classificado sorted by order, que é o atributo que a gente criou. A gente agora vem aqui no nosso subgrupo, né? Vamos colocar uma margem nele de, deixa eu ver, 30. A direita não, a esquerda. Para quê? Para que ele apareça com submenus aqui, ó, no layout de submenus. Esse aqui o texto tá com padding de 20, né? Vamos deixar esse texto aqui também com padding de 20 de cada lado. 20, 20 aqui. Vamos ver agora como é que fica. Os submenus tem que. A guia, está vendo? Ó? Veio para frente as guias em relação à guia dela, subguias. Ok? A gente vai alinhar depois aqui o espaçamento deles. Mas está ficando com a cara que a gente deseja. Nós precisamos agora esconder as subguias e fazer que elas apareçam só quando a gente selecionar a nossa guia principal. Então, primeiramente, a gente vai vir em subgrupo de guias, tá? Submenu. Nós vamos tirar a visibilidade dele quando ele carrega a página, vamos dar um colapso nele e uma animação de colapso. Aí as subguias vão desaparecer agora, ó. Certo? Nós vamos ter que jogar uma condicional aqui, que é a mesma condicional que a gente tem aqui no Repeating Group, tá? Não, no Repeating Group não, aqui ó, no Current Cells, tá? Que aqui ele apresenta, através do path, as guias, certo? A gente copia ela, só a expressão, tá? Copia a expressão, vem no subgrupo aqui, ó, cola a expressão aqui, certo? E quando acontecer isso, esse elemento é visível, que é a mesma coisa aqui, tá? O que, que é isso? Da mesma maneira que está jogando o parâmetro path aqui do time, vai jogar os outros aqui, certo? Ó, time, ó, tá aparecendo, tá vendo? Quando a gente seleciona agora, ó, certo? Para concluir essa aula de hoje, a gente tem que fazer o seguinte: a gente não está aqui jogando no workflow o nosso parâmetro path para dashboards, tá? Que é isso aqui, ó. Tá no time, não tá jogando o time aqui. Precisa entrar mais uma barra aqui, tá? E por exemplo ali painel, para que apresente aqui em cima ó, o que a gente está fazendo, tá? Então a gente tem que jogar esse parâmetro também para nossa URL e vai ser relacionado os elementos que a gente quiser que apresente na tela quando tiver selecionado a guia painel, a guia usuário, a guia configurações. Então nós temos que vir aqui no workflow e fazer uma configuração em cima desse texto aqui também, ó, tá? Vamos renomear esse texto aqui para dashboards.
e esse aqui para Sub-Dashboards, tá? Pronto. E para que a gente envie para a nossa URL o parâmetro, tá? Que a gente quer que apareça aqui, ó, certo? Nós temos que mudar o seguinte, aqui a gente está mandando ele, quando clicar no texto dashboard, a gente vai direcionar para a página dashboard e envia esses dados para a URL, tá? Para subdashboard, que é a guia que vai aparecer aqui depois a subguia que vai aparecer depois da guia principal, o comando é o seguinte, ó. Quando a gente clicar na página dashboard, no texto subdashboard, a gente vai carregar a página dashboard e a gente vai buscar a data dela em getData, page from page URL, o parâmetro, o path, qual é o path? A dashboard, tá? E a primeira maneira que a gente vai mostrar isso aqui é o seguinte, você pode adicionar um elemento ao parâmetro que você carregou. Para isso, a gente tem uma função aqui chamada de appnet, que você adiciona. Nós precisamos adicionar dois elementos aqui, dois parâmetros, tá? O primeiro seria o barra e o segundo seria a subguia que a gente quer carregar, que é o nosso Python sets. Então nós temos que colocar appnet barra e depois de novo appnet current cells sub dashboards display, tá? Essa é a primeira maneira. Vou ensinar as duas, tá? Então, ó, clicou aqui, já enviou o dado, o parâmetro para a URL. Olha lá, ó, usuários, configurações, ó, empresa, sobre, contato, tá vendo? Ó? Autorizados. Então a gente já está enviando. Ó. Da mesma maneira que a guia, as subguias estão sendo carregadas na URL. Agora, existe uma segunda maneira que eu vou usar o termo de clean, mais clean, para a gente enviar isso para carregar, para que seja mais leve e mais dinâmica, tá? Que seria a seguinte, ó. Em vez de a gente fazer essa configuração aqui, a gente vai utilizar a condicional de arbitrary test. Da onde a gente vai puxar? A gente vem aqui, ó, get data from page URL, tá? O parâmetro path dashboards, certo? E aí a gente adiciona, ó, o display barra, tá? E aí a gente vem com o current cell sub dashboard display, certo? Olha aqui, ó, painel, a mesma coisa, de uma maneira mais limpa, com menos workflows, menos passo a passo para poder executar e consumir menos servidor, tá? Com essa condicional aqui, com essa variável mais limpa aqui. Beleza, pessoal? Da mesma maneira que quando a gente clica aqui no Tiny, se a gente carregar a página sem a guia selecionada, ele indica para a nossa primeira guia, que é o time. Nós vamos jogar aqui na aba dashboard mesmo, vai entrar essa condicional aqui, tá? Eu fiz ela aqui, testei. O que acontece? A gente vai clicar em Arbitrary Text, perdão, vai fazer uma busca, tá? No path da dashboard, em que a gente vai pegar, vai digitar barra current cells dashboards, tá? Current cell dashboards, sub dashboards, tá?
Vamos fazê-lo aqui. Deleta, clean. Arbitrary test. A gente vai fazer uma busca em get data from external API, certo? Não, from page URL, path, o parâmetro dashboards, tá? Barra current cell dashboards, sub-dashboards, first item display. O que acontece? Quando não tiver carregado nada aqui, ele vai, não tiver carregado, por exemplo, aqui o painel, o usuário não tiver carregado nenhum parâmetro aqui, ele vai jogar para o primeiro item do painel aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Vamos colocar aqui a empresa e vamos colocar aqui, ó, nenhuma. Certo? Ele volta para cá. Beleza? Ó. Ele sempre vai buscar o primeiro item. E caso você queira fazer para colocar aqui esse plano de fundo igual tá nas suas guias, ó. A gente vem aqui, tá? No texto do Repeating Group do submenu, certo? E nós vamos colocar uma condicional aqui, ó. Tá? Vamos deletar e vamos fazer ela, certo? Para explicar. Aqui, a gente manda ele buscar, ó, get path from page URL path dashboards, certo? Current cell dashboard. Então, quando ele carregar o parâmetro aqui na URL, ele vai deixar com um plano de fundo aqui, certo? Ó. Vai mudar a cor de fundo. Se nós quisermos que aqui nas subguias também mude a cor de fundo da maneira que as nossas guias principais, a gente vem aqui no texto, né, do nosso repetir grupo do submenu, tá? Nós vamos entrar com a seguinte condicional. Get data from page URL, tá? O parâmetro, se a gente selecionar path dashboard, ele não aceita, tá? Dashboard display, ele não aceita. Se a gente selecionar sub-dashboards, ele também não aceita. O que nós temos que fazer para que o nosso submenu ou subguia faça a mesma condicional que a gente quer? Nós vamos ter que indicar aqui, em vez de dashboard, em vez de path, tá? Na nossa dashboard, nós vamos ter que indicar, em vez de parâmetro path, nós vamos ter que mostrar que o parâmetro, o segmento é uma lista. Por quê? A gente não criou aqui no nosso Option Sets, na dashboard, um atributo de lista. A nossa sub-dashboard não é uma lista? Então, se a gente quiser que isso aqui tenha a mesma condição que aqui, nós temos que setar que ele é o segmento do path é uma lista. Ou seja, aqui, depois do dashboard time, o que vem a seguir é uma lista de usuários, lista de painel, configuração, entendeu? Depois da guia do dashboard, apresenta uma lista, que é o que a gente setou lá no nosso Option Sets. Então, nós viemos aqui, é uma lista, tá? O último item, display, tá? É a nossa is current cell dashboards display. Aí ele aceita. E o que a gente faz aqui? Nós vamos usar, por exemplo, o underline. Ó. Entendeu? Ó, configurações, usuários, painel. Com essa condicional indicando que ele vai fazer uma busca numa lista, certo? Aí ele seta para aceitar
a configuração visual, a condicional visual nesse elemento aqui. Se eu, em vez de colocar underline, colocar aqui também, ó, background, style, né? Black flat color, background color. Vamos escolher uma cor aqui fraquinha, ó. Ele também entra, certo? Vamos aqui nesse texto centralizar verticalmente, né, que horizontalmente ele não fica, a gente deixa ele à esquerda. Vamos colocar cantos arredondados, tá? Na subguia. Na nossa guia principal também a gente coloca cantos arredondados. Na guia principal vamos colocar uma margem à direita de 10, à esquerda de 10 também. Vamos ver como é que fica. E no nosso subtítulo, né, uma margem de 10 e de 10 direita e esquerda. Ele vai deixar de ser retangular, tá? E vai ficar com cantos arredondados aqui, para a gente ver se visualmente fica melhor isso. Olha como é que ele fica visualmente. Ó. Entendeu? Se a gente quiser que não fique encostando aqui, ó, é só vir aqui e dar um padding, ó. Uma margem assim, acima de 5 e embaixo de 5. Ó. Ele separa. Entendeu? Fica mais bonito assim, não fica? Ó. E aí vamos pegar esses grupos aqui também, ó. E vamos colocar eles com cantos arredondados aqui. E assim a gente conclui a nossa aula. 5 de arredondamento dos cantos, né? 5 e 5. Para a gente deixar tudo igualado aqui, ó. Ok, pessoal? Então assim a gente termina a nossa aula de hoje. Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Se não for inscrito, quero te pedir para você se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre informado de conteúdo novo. Compartilhe o nosso conteúdo e não sai daí não, que daqui a pouco vai começar a terceira aula, tá? Um grande abraço e até daqui a pouco. Não sai daí, vai começar a terceira aula.